Sejam muito bem-vindos, meus caros, e uma coligação liderada pela primeira-ministra italiana começa neste momento a pressionar fortemente a União Europeia para que comecem a existir deportações e para que se alterem as regras de determinadas situações de imigração para vermos exatamente uma mudança no paradigma europeu do ponto de vista da imigração. Vamos então ver, meus caros, esta notícia que eu acho que é importante e vamos ver que tipo de coligação e que partidos e primeiros-ministros ou membros de governos ou eventualmente só líderes partidários é que estão envolvidos nesta coligação e o que é que nos pode trazer esta pressão à União Europeia. Vamos então ver, meus caros. Eu tenho andado a falar muito desta situação porque vai haver uma reunião do ponto de vista do Parlamento Europeu e, portanto, vai haver um grande debate sobre esta situação e, eventualmente, já vemos alguns burocratas de Bruxelas a ceder, já veremos alguns burocratas de Bruxelas a ceder sobre esta situação. Coligação liderada pela Itália pressiona renovações das relações da União Europeia com Assad para acelerar deportações. Depois da recente onda eleitoral de direita, nunca houve tanta vontade de reprimir a imigração na Europa. É verdade. Temos aqui, fechar as fronteiras e aumentar as deportações não são mais exclusividade da mentalidade conservadora na Europa, pois os principais partidos finalmente começaram a dar ouvidos aos eleitores. A maioria dos líderes deve chegar à cúpula do Conselho Europeu desta semana em Bruxelas com diferentes propostas sobre como endurecer a política da imigração da União Europeia e até mesmo a Comissão Europeia aparentemente cedeu sob pressão e preparou uma estratégia inteiramente nova para preencher as lacunas deixadas pela legislação anterior. As novas propostas da Comissão concentram-se em agilizar as deportações e terceirizar os procedimentos de asilo para países terceiros fora da União Europeia. Portanto, meus caros, só estas duas medidas, agilizar as deportações e terceirizar os procedimentos de asilo para países terceiros fora da União Europeia, praticamente vão eliminar a imigração ilegal se isto for fiscalizado e feito de forma adequada. Porque as pessoas neste momento, para conseguirem asilo em países da União Europeia, se esta legislação avançar, sublinho, vão ter de fazê-lo fora da União Europeia. Portanto, não vai haver forma nenhuma prática do ponto de vista legal, espero eu, é o meu entender do assunto, para que haja pessoas ilegais no continente europeu. E, portanto, temos que fazer isto de forma adequada. As deportações têm que ser feitas. E mais, eu nem sequer falo de aumentar as deportações, porque as deportações não são cumpridas. Ou seja, eventualmente esta lei até pode ser suficiente para deportações, desde que elas sejam fiscalizadas e feitas verdadeiramente. Nós temos vários exemplos. Por exemplo, um exemplo de um imigrante na Alemanha que estava ilegal há praticamente 9 anos, não tinha sido deportado e andava a cometer crimes durante esses 9 anos. Inclusive, acho que chegou a matar pessoas. E, portanto, eu acho importante que, primeiramente, se cumpra a lei. Se nós virmos que estas leis não são suficientes e que as deportações, mesmo a 100%, não são suficientes, altera-se então a lei, parece-me adequado. Mas, primeiramente, fiscalizar o que há. E se o que há servir e não estiver a ser cumprido única e exclusivamente porque há interesses em Bruxelas em que não se cumpra, bom, meus caros, então, primeiramente, temos que alterar a lei. E eu acho que isso era importante. Tem que haver deportações, sem dúvida nenhuma. E em massa. Sinceramente, tem que haver mesmo muitas deportações. E, portanto, ou essas deportações são efetivadas com esta lei, ou são com outra. Agora, o que é facto é que o mesmo European Conservative que está aqui a dar esta notícia, noticiou ontem ou antes de ontem que apenas 20% das deportações da União Europeia foram efetivadas. Ou seja, as pessoas têm ordem de deportação e não são deportadas. Portanto, 80%, noutros números, virando a coisa ao contrário, 80% das ordens de deportação não são concretizadas. E, portanto, as ordens de deportação podem ser suficientes, só que não estão a ser feitas. E, portanto, primeiro fiscalização, efetivar praticamente 100% das ordens de deportação e depois avançar com outras leis se for necessário, e eu acho que eventualmente até será necessário tornar as leis mais duras, parece-me. Não só fiscalizar, obviamente, isso é importante, mas tornar as leis mais duras. Temos também, no entanto, uma das iniciativas mais ousadas, pelo menos do ponto de vista diplomático, vem de Roma. A Itália, juntamente com uma coligação de países com ideias semelhantes, incluindo a Áustria e a Hungria. Ela pressionará a União Europeia a reabrir os laços diplomáticos com a Síria do presidente Assad depois de 13 anos de isolamento global após uma eclosão de uma guerra civil síria em andamento, embora congelada em 2011, relata o Político. É necessário rever uma estratégia da União Europeia para a Síria e trabalhar com todos os atores para criar as condições para que os refugiados sírios retornem à sua terra natal de forma voluntária, segura e sustentável, disse a primeira-ministra Giorgia Meloni na terça-feira, ao informar o Senado italiano sobre as suas prioridades na próxima cúpula. Portanto, meus caros, é importante também ter em conta que muitas destas pessoas não saem porque não têm condições para sair. E isto pode ser verdade. Atenção, eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu acho que primeiramente deveríamos começar
pelos ilegais, pelos criminosos e pelas pessoas que querem voluntariamente sair. E depois de fazermos estes 3 passos, nós vemos o que é que nos resta no continente europeu. Se ainda assim, estas pessoas, do ponto de vista percentual e do ponto de vista da quantidade de imigrantes que aqui estão, continuarem a prejudicar a identidade europeia, individualmente falando, italiana, alemã, belga, o que for, prejudicarem a identidade europeia e ou não satisfizerem as necessidades económicas do bloco europeu, continua-se com as deportações. É o que me parece adequado. Agora, começar por estes 3 passos, pelos voluntários, criminosos e ilegais, parece-me um ótimo princípio. E depois vemos o que resta daí. Mas parece-me um bom primeiro passo, sinceramente. Até porque vamos efetivamente ter pessoas que estão cá legalmente, mas com o aumento da restrição do ponto de vista legal de determinadas regras, vão passar a estar ilegalmente eventualmente. E, portanto, temos que ter isso em conta. Há regras a serem cumpridas, estas regras têm que ser cumpridas e, eventualmente, teremos que alterar algumas regras para que o Bloco Europeu fique com a questão da imigração resolvida e de forma adequada e não andemos por aqui a pôr a nossa identidade em causa porque temos muita empatia, uma empatia de plástico que não é sustentável e, aliás, é a chamada escravatura moderna, sinceramente. A União Europeia cortou laços com o Damasco e depois da repressão de Assad aos manifestantes da Primavera Árabe em 2011 desencadeou uma guerra civil com vários grupos rebeldes. O presidente foi acusado de violar os direitos humanos ao torturar combatentes inimigos e usar armas químicas até mesmo em civis e, portanto, ficou completamente isolado no cenário global, excepto por alguns países cujos interesses geopolíticos os mantiveram no lado oposto dos rebeldes apoiados pelos Estados Unidos da América. Portanto, isto é uma situação antiga, isto é uma situação que dava um ótimo podcast, sinceramente. E este reatar de negociações, eu acho que acabei de ter uma ideia aqui para um podcast, pode ser interessante, vou ver se consigo trazer, eu não me vou alongar neste tema neste vídeo, porque é um tema, como vocês percebem, longo, tenso e até algo polémico, e portanto eu acho que vou fazer um podcast deste tema. Já agora digam-me nos comentários o que é que vos parece eu fazer no primeiro canal um podcast sobre o tema das relações da União Europeia com Bashar al-Assad e sobre o possível reatar das negociações e destas relações. Digam-me o que acham nos comentários e digam-me se valia a pena um podcast no vosso entender do assunto. Em parte, devido ao envolvimento da Rússia, o regime de Assad sobreviveu e conseguiu mais ou menos estabilizar o país. A questão de o país poderia ser reconhecido novamente como seguro surgiu na Europa de vez em quando desde então. Recentemente, um tribunal alemão decidiu que certas partes da Síria eram seguras o suficiente para deportar criminosos e imigrantes condenados. O esforço de Meloni também não é o primeiro do tipo. Em julho, um grupo de Estados-membros da União Europeia, a Áustria, Itália, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Grécia, Croácia e Chipre pediram em conjunto ao chefe das relações exteriores da União Europeia, o Josep Borrell, o tão conhecido neste canal, que iniciasse uma revisão da estratégia da União Europeia para a Síria com o objetivo de melhorar a situação humanitária local e assim tornar pelo menos certas regiões do país seguras o suficiente para o retorno de imigrantes. E portanto digam-me nos comentários o que é que vos parece esta situação da Itália liderar um dos principais procedimentos que pode agilizar determinadas deportações. Meus caros, se isto ainda não vos convenceu que a Giorgia Meloni é uma grande jogadora política, eu não sei o que é que convencerá. Eu sinceramente também fui enganado e aqui faço o meia-culpa sobre a Giorgia Meloni, na medida em que eu achava que a Giorgia Meloni, por ter amaciado, digamos assim, o seu discurso, poderia estar diferente politicamente, mas nós começamos a ver os dados do ponto de vista da imigração à Itália, os mais recentes do ponto de vista de pedidos de asilo, de deportações, etc, e nós percebemos que a Giorgia Meloni, apesar de ter amaciado o seu discurso, está a cumprir todas as agendas que se propôs a cumprir. Giorgia Meloni tratou muito bem do país e continuará a tratar e neste momento está a contribuir para que a União Europeia siga o seu caminho e espero sinceramente que consiga. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, que questionem tudo. Até à próxima.